Presença, pelo teu Espírito, pela alegria que o Senhor nos dá no dia de hoje. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. Aleluia. Ele tem te fortalecido, Ele tem te fortalecido, aleluia, nas lutas, nas batalhas, no dia a dia. Ele tem te fortalecido. Ele é a tua força, Ele é a tua força, aleluia. Diga: o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Glória a Deus. Nós falamos na quarta-feira passada, não sei se vocês lembram, né? Sobre as palavras. As palavras, elas têm poder de nos matar, de nos erguer. Palavras que saem da nossa boca têm o poder de nos levar para cima e nos trazer para baixo. Palavras que são soltas não voltam mais, não tem como voltar atrás. Pensamentos a gente consegue, mas as palavras não. E a gente precisa tomar cuidado com o que pensa antes de falar, para que o que falar não tem como voltar atrás. Falamos que as palavras são frequências de vida e de morte. E eu quero falar um pouquinho mais hoje sobre as frequências espirituais. Porque nós temos frequências, é como uma onda de rádio, que vai levando as frequências e você vai ligando o rádio e você vai conseguindo ouvir, né? Ouvir as rádios que estão passando ali. Existe uma frequência que vai sintonizando com o aparelho que você está e você consegue ouvir o que está passando na rádio e pegar as frequências e conseguir ouvir os sons. Nós somos compostos de frequências. Nosso corpo, nossa mente, nosso físico, nossa alma, nosso espírito é composto de frequências de energia. Tudo em nós é feito de energia. E eu quero ministrar isso para você hoje, porque nós vamos chegar num nível de fé elevado na presença de Deus. Amém? Amém. Então preste atenção. Nós temos 3 tipos de frequência. Nós temos a frequência humana, a frequência de Deus e a frequência de demônios. Diga: a frequência humana, a frequência de Deus e a frequência de demônios. Então são 3 frequências que se ligam entre si. E elas estão ligadas diretamente a nós, aos seres humanos. As frequências, elas são níveis de energia, que quando eu estou conectado com uma energia, ela começa a se conectar com outra energia. O meu tipo de energia vai conectar a outra energia que seja igual. Então tudo que é físico, tudo que é humano nosso vai se conectar com todo o meu tipo de frequência minha, vai se conectar com outra frequência igual a que eu estou, né? Então elas vão se juntar e vão ficar unidas entre si. Isso também é baseado em fatos científicos. Os cientistas têm falado sobre isso, esse tipo de frequência que nós temos. E essas frequências vão se tornando em nós motivos de nos conduzir. Elas vão nos conduzir, essas frequências vão te conduzir para um caminho. É necessário a gente prestar atenção em que frequência nós estamos andando, porque se as nossas frequências estiverem muito baixas, elas vão estar ligadas às outras frequências muito baixas. E aí elas vão se unir e vão criar forças e vão começar a nos levar por caminhos muito difíceis. Por exemplo, frequências de raivas, de ódio, de brigas, frequências de mágoa. Pessoas estão sempre querendo, né, brigar, estão sempre magoado com tudo. Pensamentos ruins. Pessoas que estão sempre agindo com medo, está sempre com medo de tudo, sempre vivendo no medo, sempre pensando em coisas tristes, coisas ruins. Ele sempre está focado no que não precisa estar focado, nas coisas ruins. Não tem pessoas que você fala assim: olha, o culto foi uma bênção. Aí você fala: nossa, foi tremendo. Mas você viu que a pastora errou aquela nota? Você viu que a fulana desafinou? Você viu que a Sama se perdeu na bateria? Você viu que lá no rap ficou faltando lá um pedaço de louvor?
Você viu que as crianças fez uma bagunça? Você viu que o ar-condicionado estava bom? Nosso ar-condicionado não estava bom? Aquele tipo de pessoa que ela está num ambiente onde a frequência de Deus está emanando, mas ela só está vendo o negativo. Ela está focada nas coisas ruins. Ela olha para o ambiente que ela está vivendo e ela consegue enxergar tudo que não é bom. Ela olha para a vida dela e consegue ver tudo que é ruim na vida dela, mas não conseguiu enxergar as coisas boas da vida dela. Esse tipo de pessoa está sempre numa frequência baixa. Ela está numa frequência mais alta. Isso. E esses tipos de frequência atraem demônios. A palavra do Senhor diz que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E como que ele pode entender que você é alvo fácil? Como que ele consegue enxergar você como alvo que ele possa tragar? Quando ele olha para você e vê a sua frequência. Quando ele olha para você e vê o seu estado espiritual. Quando ele olha para você e ouve o que você fala. E aí ele consegue entender que ele tem caminhos para unir com aquilo que você está dizendo, unir com aquilo que você está sentindo e criar uma bola de neve muito grande na sua vida para destruir você. Satanás, ele não trabalha sozinho, ele trabalha com você. Você vai me desculpar falar assim, tá bom? Mas é a verdade. Satanás, ele não trabalha sozinho, ele não faz nada na sua vida que não encontra uma oportunidade. Ele procura oportunidades para agir na sua vida. E muitas vezes a gente se torna presa fácil do inimigo porque nós nos submetemos a coisas que nos tiram das frequências de Deus, que nos tira do alvo do Senhor, que nos tira dos propósitos de Deus. E quando a gente começa a ceder aquilo que o inimigo quer para a nossa vida, a gente começa a se unir aos projetos dele e sair dos projetos de Deus. E aí é onde entra o livre-arbítrio do ser humano. Eu posso ministrar essa palavra para você aqui 1000 vezes, se você não pôr em prática. Ela não vai fazer nada na sua vida, ela só vai criar cócega nos seus ouvidos. Mas se você disser, eu vou mudar na minha vida, a partir dessa palavra, muita coisa vai começar a mudar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Às vezes a gente está focado naquilo que nós vivemos no passado, com os traumas do passado. A gente está focado naquilo que nós vivemos antigamente e focamos tanto naquilo que abaixamos a frequência da nossa vida diária. Porque nós não olhamos para o futuro, nós não projetamos nossas vidas para o futuro melhor e fica olhando para trás e projetando a vida para um futuro igual ao do passado. E aí a gente fica só vendo tudo que era ruim do passado se repetindo no futuro, porque nós trazemos frequências do passado para o futuro. Nós olhamos para trás e achamos que aquilo que aconteceu no passado tem que acontecer no futuro. E a palavra do Senhor diz que Ele cria novas coisas. Ele cria uma nova história, Ele cria um novo tempo. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Aleluia! Em Jesus nós criamos um novo. Diga, em Jesus eu crio um novo. Aleluia! Então nós precisamos andar nesse nível aonde o Senhor quer que nós andemos, porque os demônios não perdem tempo, mas nós perdemos tempo com coisas que o diabo coloca no nosso caminho. Então as nossas frequências precisam ser elevadas. As frequências negativas, palavras negativas atraem demônios. Nós ministramos isso na semana passada. Falar coisas ruins, pensar coisas ruins, ficar falando coisas ruins das pessoas, ficar falando só o que é ruim dos outros, isso vai trazer uma frequência muito ruim para a tua vida. Vai te levar para um nível de fracasso físico, espiritual e emocional. Mas coisas ruins não acontecem na nossa vida? Sim.
acontece. E elas vêm. Elas vêm, mas elas passam também. E o que nós precisamos entender é que tudo na nossa vida passa, amém? O que é bom e o que é ruim. Agora, o que eu quero que você entenda é que mesmo no tempo ruim, difícil, você precisa criar expectativas boas em Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Mesmo no tempo difícil, eu tenho que olhar e falar: Deus está comigo aqui, agora. Deus tem algo bom disso para minha vida. Isso vai passar e eu vou ver o que Deus tinha preparado para mim. Aleluia! Porque o tempo bom a gente tem que aproveitar e desfrutar dele plenamente. Isso não acontece também, porque a gente já fica vivendo tempo bom pensando que hora vai acabar e vai tudo voltar ruim de novo. Mas nós também sabemos que as coisas ruins também passam. E elas também têm que passar pela nossa vida de uma maneira que eu estou na frequência de Deus. Aleluia. Entra na frequência do Espírito Santo. Não deixe o inimigo entrar mesmo nos tempos ruins. Mesmo nos dias difíceis. Mesmo nos dias de fracasso. Mesmo nos dias de luta. Mesmo nos dias que você olha e não vê nada, você precisa entrar na frequência do Espírito Santo. Aleluia! Quando nós falamos que o Espírito de Deus te dá uma frequência elevada, é porque quando você está envolvido com o Espírito, quando você é cheio do Espírito Santo, quando você está falando no Espírito, você sai da frequência ruim. Você começa a entrar numa frequência maior. Por isso que nós temos falado aqui que você precisa falar em outras línguas, você precisa se envolver com o Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque nele você encontra uma boa frequência de Deus. Até quando não saber o que orar, ele vai orar por você. Aleluia. São frequências elevadas. As frequências de Deus e do Espírito Santo, elas são conectadas a nós de uma maneira boa. É bons pensamentos, boas palavras, fé ativa, criatividade, palavra dele no seu coração, falar coisas boas a respeito das pessoas, desejar coisas boas para as outras pessoas, falar coisas boas da sua vida. Aleluia. Não fique falando as coisas ruins da sua vida. Não fique só falando daquilo que você viveu de ruim. Não fique falando daquilo que você está vivendo de ruim. Pegue o que está ruim e coloque as coisas boas nela. Aleluia. Fale do que é bom. As pessoas reclamam: eu não tenho uma casa própria. Mas você está morando aonde? Na rua? Você dorme aonde? Onde você dorme? Você paga aluguel? É a sua casa. A minha cama é... Você dorme onde? Numa cama? Então você tem uma cama. A minha mesa está... Você senta onde? Numa mesa? É a sua mesa. Minha blusa é a sua blusa, é o seu sapato, é o seu carro, é o seu... meu salário não dá para nada. É o seu salário. Valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Saia da frequência baixa, pega aquele salário, consagra ao Senhor e fala: Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor me suprirá. Aleluia. Seja grato ao Senhor, tenha gratidão no teu coração, não fique murmurando. Uma vez eu ouvi um ex-satanista dizer isso, foi nessa igreja mesmo que ele falou, que quando ele estava lá no satanismo, antes de se converter, ele falou que queria fazer um trabalho de feitiçaria, de magia para um crente, era fácil, era só encontrar ele murmurando. Porque se ele fosse murmurador,
os demônios entravam fácil para destruir aquela vida. Não tem coisa mais fácil para trazer entrada de demônios na sua vida a não ser a murmuração. Uma nação inteira deixou de tomar posse da terra prometida porque murmuraram contra Deus. Você imagina só, uma nação inteira morreu no deserto, morreu na desgraça, morreu sem ver a face de Deus, morreu sem ver a glória, sem ver a promessa, porque só sabiam reclamar, reclamar e reclamar. Imagina eu e você. As palavras vão levar você às frequências do inimigo e vão conseguir tirar você daquele nível que o Senhor tem para a sua vida. Então você precisa abrir a tua boca e começar a abençoar. Eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo. Aleluia. Ah, mas eu não posso ter o melhor. Você pode, você deve ter o melhor, mas tenha o melhor debaixo da bênção de Deus. Porque ter o melhor e não ser grato é a pior desgraça que existe. Nunca o melhor vai ser o melhor. Você vai ter um Fusca hoje, ele não é o melhor. Amanhã você tem um Corsa, não é o melhor ainda. Depois você vai ter o quê? Vamos colocar aí um outro. Um Palio, não vai ser o melhor. Um Doblô, não vai ser. Uma Tucson, não vai ser o melhor. Vai ter um carro importado? Não vai ser o melhor. Ainda tem a Ferrari. A Ferrari ainda é melhor. Aí a Ferrari também não é o melhor. Aqueles carros lá que já andam sozinhos, que estacionam. Vocês viram lá no Japão? Já tem um carro que é Uber sozinho, não tem motorista. Esse é o melhor. Não tem fim. O melhor não tem fim para quem nunca é grato no que tem. Ele sempre acha que ele tem que ter o melhor. E o melhor às vezes já está na mão dele. A porção dele já está na mão dele. E ele ainda está na frequência de buscar o melhor. Não valoriza. Então busque ser uma pessoa grata. Busque ser uma pessoa que coloca coisas boas na sua mente. O melhor momento para você se conectar à frequência de Deus é antes de dormir, sabia? Porque é aquela hora que você está cansado, aquela hora que você vai deitar, é a hora que o seu cérebro começa a relaxar, e é ali que você precisa colocar as bênçãos do Senhor na tua vida. É ali que, se você não tem o que orar, você vai dizer: Senhor, obrigado por tudo que tenho, obrigado pelo alimento do dia de hoje, obrigado, Senhor, pelos livramentos que eu não vi, obrigado pelos teus anjos, pelo teu Espírito Santo, obrigado pelo dia que eu vivi hoje. Foi um dia do Senhor na minha vida. Pegue uma palavra que está no teu coração, abra a Bíblia, pegue um versículo e ore esse versículo. Vai dormir, vai assistir Datena, vai assistir Globo, vai assistir um filme de terror, né? E vai dormir. Aí acorda todo perturbado, né? Cheio de sonhos ruins. E eu não sei o que aconteceu. Essa noite foi um demônio puro, né? Foi demônio puro essa noite. Vou lá contar um sonho para a pastora para ver se ela interpreta, né? Porque eu preciso de interpretação. Porque encheu a mente, entrou na frequência do inimigo. Deu direito de Satanás trabalhar na sua noite, no teu cérebro. Abriu brechas enormes para que o inimigo trabalhasse na sua vida. Esses espíritos, eles lançam palavras na nossa vida, eles lançam pensamentos de morte na tua vida. Quando ele vier com esses pensamentos de morte, pense bem: quem te deu a vida foi Deus. Valorize a vida que você tem, ela é sua e é só sua, e de mais ninguém. Aleluia. Levanta a cabeça e dê graças a Deus pela sua vida. Muitos queriam ter e não tiveram. Muitos foram abortados. Muitos foram assassinados. Crianças estão morrendo lá no Rio de Janeiro simplesmente por passear na praça. Vão lá na pracinha brincar no parquinho, estão morrendo baleadas. Elas queriam viver, mas elas estão mortas.
Valorize a sua vida. Coloque a sua vida em gratidão ao Senhor todos os dias. Obrigado, Deus, pela minha vida. Eu tenho vida. Eu tenho vida aqui. E quando você tiver vida, você tem propósito. Diga, eu tenho propósito. Eu tenho propósito. Aleluia. Você tem um propósito de vida, então você entra na frequência do propósito de Deus. As pessoas que desejam morrer e que entram na frequência da morte são pessoas que saíram do propósito. São pessoas que estão entrando em outros lugares que Deus não colocou. São pessoas que não estão ouvindo o que Deus está falando. Então os demônios começam a oprimir, a oprimir, a oprimir, e a tirar a alegria do coração, e a tirar a vontade de viver. E elas começam a não enxergar mais nenhum propósito para as suas vidas. As frequências da morte são frequências demoníacas. As frequências de Deus são frequências de vida e vida eterna. Aleluia. Entre na frequência do Senhor. Amém? Deixa o Espírito Santo erguer a sua fé. Deixa o Senhor entrar em harmonia com você. Ele te deu vida, Ele desejou que você vivesse, e Ele quer que você entre no propósito dEle para ter dias melhores. Aleluia. Então começa já de noite, para que o seu dia seja abençoado, para que o seu dia seja renovado, para que a sua noite seja restabelecida pela fé do Senhor, e que os seus sonhos sejam sonhos bons. Você sabe que você tem uma mente criativa, então crie os seus objetivos. Lembra que nós falamos sobre o caderno, sobre a mente criativa, o poder criativo de Deus sobre a tua vida? Talvez você precise pegar aquele caderno e começar a orar, dizer: Senhor, está aqui meus sonhos. Senhor, está aqui meus projetos. Amanhã é um novo dia. Quem sabe não é amanhã o dia desses sonhos acontecerem na minha vida. Senhor, eu tenho sonhado com isso, com isso, com isso. Eu tenho orado, eu tenho colocado no teu altar. Eu quero viver esses sonhos. Esses são os meus sonhos. Feche os seus olhos e se imagine lá vivendo seus sonhos. Se imagine nos lugares que você colocou lá. Se imagine nos lugares que você pretende chegar. Se imagine vivendo os projetos de Deus para a sua vida. Tenha criatividade espiritual, física e emocional. Crie com Deus, porque Deus é criativo e Ele quer criar com você. Aleluia. Se desprenda das coisas ruins. Gente, nós temos muita coisa ruim para falar. Eu parei de assistir jornal, não dá mais. De vez em quando a gente fica lá, né, sabendo das notícias, porque precisa saber, né? Não fica que nem um alienígena. Mas não dá para ficar lá de jornal em jornal, de notícia em notícia, não dá. Porque as coisas estão cada vez piores. Mas eu tenho uma boa notícia de Deus para a minha vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou me encher das coisas de Deus. Porque ainda que o mundo esteja um caos, eu estou debaixo do governo do Senhor. E o Senhor tem coisas boas para a minha vida. Aleluia. Coloca a sua frequência na frequência do Senhor. A ciência está estudando isso, e agora que eles estão descobrindo que a fé é a frequência de poder. Diga, a fé é a frequência do poder. Porque é aquilo que você não vê, mas você já crê. Como que eu não estou vivendo e já estou crendo? Eu já estou imaginando. Se eu estou imaginando, eu estou indo em direção àquilo que eu creio. E quando eu creio, aquilo que é morte começa a se tornar vida. Aleluia. Eu começo a dar passos em direção àquilo que o Senhor falou para a minha vida. A fé, ela muda a frequência baixa e vai para a frequência alta. E quando você está sem fé, você fica lá murmurando, reclamando, andando de uma forma que não vê o milagre acontecer. Então o Senhor, Ele tem frequências altas. Diga, Deus tem expectativa
expectativas altas ao meu respeito. Glória a Deus. Então as suas ondas de frequência tem que ficar lá em cima. O que são as ondas de frequência? São as emoções. As suas emoções são as que determinam a frequência. As emoções determinam a frequência e a frequência determina o resultado final de tudo. Olha só, diga comigo, as emoções determinam a frequência e a frequência determina o resultado final de tudo na minha vida. Aleluia. Então eu preciso pegar essas frequências baixas e levar à frequência de Deus. Está difícil aqui, está impossível aqui, mas eu vou pegar elas e vou arrastar ela para perto de Deus. Está complicado resolver aqui, mas se eu pegar elas e levar às alturas do Senhor, vai haver resultados melhores do que o que eu estou vendo agora. Porque nós precisamos pegar e fazer com que elas sejam mudadas, essas frequências. E quando elas começam a mudar, elas começam a ter resultados, porque se elas permanecerem lá, elas vão ficar muito ruins. Mas se elas conseguirem subir, elas vão se tornar o resultado que eu preciso. E o resultado vai ser melhor. Então você tem que acreditar que toda ideia para a tua vida ruim são ideias que vão te tirar da frequência de Deus. O inimigo é especialista nisso. Efésios fala sobre os dardos inflamados do maligno, que são flechas que ele lança. A distância, ele começa a lançar pensamentos de morte. As distâncias, ele começa a lançar sobre você sentimentos ruins, de que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que as coisas não vão mudar. E aí ele começa a lançar o seu coração e as suas emoções começam a ficar baixas. Você começa a ter vontade de desistir. Você começa a ter vontade de parar. Essas são as frequências malignas. Essas são as frequências humanas juntas com as frequências do inimigo. Então você precisa sair delas e começar a olhar as outras ideias do Senhor, os planos de Deus para a sua vida, acreditar no que o Senhor tem falado para você. Vocês já perceberam que todas as vezes que nós estamos em frequência ruim, ou nós estamos passando por luta, o Senhor sempre tem uma palavra de ânimo para você? Já perceberam isso? Que nunca o Senhor chega para você e fala assim: morra desgraçado, morra infeliz, fique aí, para você não tem mais jeito. Você está, para mim não tem mais jeito, agora eu vou morrer, acabou. Aí Deus vem e usa alguém e fala: não, eu tenho melhor para você ainda, levanta do chão, você é meu, você é minha. Você está vendo toda a morte na tua frente, e Deus está dizendo: então somente creia, porque o melhor virá sobre a tua vida. Profetiza no vale de ossos secos, abre a tua boca e grita, aleluia. Deus começa a te dar uma injeção de ânimo, porque Ele só tem coisas boas para nossas vidas. Deus não tem nada de ruim para a tua vida. Coloca isso na tua cabeça. Deus quer você de pé, na frequência do poder dEle, aleluia, andando sobre a fé dEle, vivendo sobre a fé do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Às vezes nós fizemos tudo errado, às vezes nós tomamos caminhos errados, e Deus ainda vem dizer: venha para cá, saia daí. Ele vem te ensinando. Deus não deseja que ninguém morra na escuridão, porque o desejo dele é que você esteja lá em cima, suas frequências estejam lá em cima. Deus, ele é o maior interessado que você vá para frente, que você se levante, que você pare de se incomodar com coisas inúteis e comece a andar em níveis maiores. Em níveis maiores. Diga: Deus quer que eu ande em níveis maiores. Aleluia, glória a Deus.
A frequência que o Senhor tem para você é uma frequência de vida. Então, o que o Senhor tem para nós é isso. Eu queria ministrar essas coisas sobre frequência, porque eu quero entrar no nível da onde o Espírito entra na frequência de Deus. Se você está com raiva, se você se encontra desanimado, se você se encontra com pessoas desanimadas o tempo todo, se você está com raiva o tempo todo, você vai começar a entrar na frequência das pessoas que estão com raiva. Então, é como se diz a lei da atração, né? Você sai na rua, está com raiva, já encontra um abençoado no trânsito, quem está na tua frente, corta você, e não dá seta, e faz uma abençoada. Quem está com raiva já fica com mais raiva, porque encontrou o outro com raiva. Quem está com vontade de brigar, sai na rua e encontra outro briguento. As frequências se unem, se juntam. Quem está desanimado só se junta com o desanimado, não é verdade? E o pior que o desanimado, ele é tão interessante, o desanimado, ele é uma chave do diabo, sabe? Eu falo que é. O desanimado, o que ele faz? Ele primeiro se afasta de todo mundo que está animado. Ele está no meio dos animados, mas ele não quer comunhão, não quer conversar, não quer orar, não quer falar. Daqui a pouco ele já não vem mais para a igreja, daqui a pouco ele já não mora mais, daqui a pouco ele já não vem mais a Bíblia. E aí ele fica desanimado. Mas quando ele sai lá fora, ele encontra outro desanimado. Aí o desanimado junta com o desanimado e fica, olha, é verdade, nós temos que largar tudo. Esse negócio de igreja já era. Esse povo crente é tudo safado. E aí começa. Sabe por quê? Porque o desanimado encontrou outro desanimado que de vez está desanimado. No meio do animado não se juntou com o povo animado. Estratégia do diabo. Quantos que saíram da igreja por causa de desânimo? Fala para mim. A maioria. A maioria se juntou com um grupo desanimado que foi para fora se desanimar com os outros desanimados lá fora e virou um caos. O desanimado nunca busca acender o seu fogo com quem está aceso. Estratégia do diabo. Ah, eu estou desanimado. Porque ele está desanimado, de vez ele chegar e falar, ora por mim, eu preciso me animar, eu estou desanimado, vamos lá, vamos levantar você agora. Não, ele não quer ser animado. As frequências se unem. O murmurador, ele sempre encontra um que ouve a murmuração, ou que murmura junto. Ele fala murmurando a vida dele, o outro vem e fala, minha vida também é um caos, isso também aconteceu isso, isso também é, você vê, junta um com o outro. A murmuração é plena, e o caos está instalado. Mas também, aqueles que estão animados encontram os animados no meio do caminho. Aqueles que estão na graça conhecem aqueles que estão na graça. Aqueles que querem mais de Deus também frequência daqueles que querem mais de Deus. Aqueles que querem mais unção, vai buscar mais unção com aqueles que querem buscar mais unção, porque as frequências também se unem, aleluia. Se a tua frequência está baixa, hoje ela vai subir pelo poder do Espírito Santo, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Chega de frequências baixas. Isso não é para quem quer andar com Deus, não. É para quem quer andar com o diabo. Então o que o Senhor quer que você aprenda isso. Ensine os seus filhos, abençoe eles, diga para eles, vocês são pessoas de Deus, você é uma mulherzinha de Deus, você é um homenzinho de Deus. Você, é bênção, é joia. Não deixe ele ficar reclamando, murmurando. Quando ele pegar lá o ovo e falar, só tem ovo, diga, senta aí meu filho, vamos orar pelo ovo e agradecer, porque o ovo é bênção para a nossa vida. Não dá nada certo para mim, criança, tem essas ideias, deu certo. Dá certo sim, vamos orar, vamos profetizar, abre a tua boca e declara tudo certo na minha vida, e começa a colocar teu filho na frequência de Deus. Ensina os teus filhos a olhar e serem gratos. Seja grato e faça eles serem gratos. Glória a Deus. Já tem uns
meses que nós estamos na luta lá com a nossa filha, porque ela tem uma frequência baixa. O canal dela é baixo. Acontece comigo, não dá certo pra mim, não sei o que, chora e reclama. Para com isso, Aline, você é abençoado. Olha isso, olha aquilo, olha isso, olha aquilo. E aí agora até que deu. Uma ótima treinada. Vou falar. Ela está entrando na nossa frequência. Às vezes ela. Calma. Não fala assim, vai dar certo, está dando certo. E ela falou, mãe, não é que está dando certo mesmo? Eu falei, filha, Deus está nas frequências altas. As suas orações têm que estar lá em cima, não começa lá embaixo. Suas orações, quando começam já com fracasso, com pensamentos de derrota, elas não vão funcionar no reino espiritual. Começa com as suas frequências de orações lá em cima. Começa já enxergando todo poderoso, entrando com poder, com espada, com anjo, com guerra, com tudo. Já vai enxergando Deus fazendo uma limpa nas coisas ruins da sua vida. Começa com as suas frequências em Deus lá em cima, porque o Senhor tem muita coisa para a tua vida. Amém? Será que saiu? Não dá para ver. Está travado demais, não vai. Ele não funciona no PowerPoint, agora que eu descobri, vamos. Mas dá para me falar aqui, olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui embaixo, olha, a frequência da vergonha é 20. Estudo científico. A frequência da vergonha é 20. O que traz a vergonha? Humilhação, miséria, desprezo. Que não sei o que está lá no final. Me dá seu celular, não consigo ver no celular. Eliminação. Olha lá, a frequência da culpa. 30. Ofensa. Infortúnio. Vingativo. Destruição. A frequência do... Nem aqui estou sem ver. Apatia. 50, olha lá. Desespero. Desesperança. Condenação. Abominação. Tristeza é 75. Arrependimento. É tudo trágico. Isso aí é tudo frequente. Quando a pessoa está assim, está nessa frequência? Está nessa frequência aqui, ó. É trágico, desesperador, desânimo, medo, sem, ansiedade, aí fica assustado, fica punitivo, evasão, desejos desapontador, negador, escravidão, raiva, 150, ódio, antagônico, rancoroso, agressão, orgulho, 175, desprezo, exigente, indiferente. Agora, olha lá, coragem, saiu aqui, coragem, 200, começou a subir, ó, olha só, coragem, 200, começa a entrar afirmação, tudo é possível, é permissor, empoderamento. Esse permissor aqui é a questão que você vê Deus, né? Que lá em cima está escrito direitinho. Neutralidade, 250, verdadeiro, satisfatório, autorizador, libertação, boa vontade, olha lá, 310, subiu. Otimista, esperançoso, inspirador, como que ele vê Deus? Inspirador. Intenção, aceitação, 350. Olha lá, perdão, harmonioso, ele vê Deus, misericordioso, transcendência. Aí em cima. Aí vem razão, 400, subiu mais, ó. Compreensão, significativo, ele vê Deus como sábio, ele vê abstração, amor, 500. Reverência, benigno, amoroso, revelação, até chegar. Alegria. Dá para ver aí? Dá. Primeira paz, 600.
Alegria 540. Serenidade completa. Unidade. Está subindo, olha lá. E a Paz. 600. Felicidade, perfeito, onipresença. Quando chega iluminação, é o nível de espírito elevado aqui, ó, na iluminação. É de 700 a 1000. Amém? De 700 a 1000. Você está na emoção indescritível. Na visão da vida, eu sou. Na visão de Deus, o eu. E olha lá, na plena consciência, o quê? No processo, plena consciência. Na questão da vida espiritual, tem que estar lá nos 700 a 1000. O cientista fala que 1000, ninguém chega. Mas eu vou falar, nós chegamos. Porque nós estamos na plena revelação do Espírito. Nós estamos a 1000 na frequência. A 1000 na frequência de Deus. Aleluia. Há um povo que chega a 1000. Ele vê anjo, ele vê fogo, ele vê brasas, ele vê espada, ele vê o cordeiro, ele vê a glória, ele vê o sangue de Jesus. A 1000 para nós. Aleluia. É rapidinho que eu vou falar aqui agora, olha só. Deus nos leva a uma grandeza nas frequências dele. Quando você vê Deus nessas frequências baixas, você vê Deus como vingativo, desprezador, vingativo, condenador. Você vê um Deus desapontador, punitivo, negativo, lá no verde, rancoroso, indiferente, permissor. Agora começa a aumentar as frequências. Você vê Deus como autorizador, Deus como sábio, Deus como misericordioso, Deus como amoroso, Deus como unidade, Deus como onipresença. As suas frequências é quando você começa a enxergar Deus cada vez melhor. Você vê Deus lá em cima. Deixa eu dizer, Davi viveu frequências altas de 1000 com Deus. Quando ele vê lá o gigante, põe aí, pastor, vamos ver se vai sair. Gigante? Quando ele vê o gigante, ele fala, esse não é? Não. Esse. Olha lá, apaga a luz. Apaga essa luz aqui da frente. Quando Davi vê os gigantes, né, lá em 1 Samuel, vou só ler um versículo aqui, porque é tão maravilhoso isso. 1 Samuel, capítulo 17. 32. Aí não deu para mim enxergar aqui. Não pegou o baixo. Olha, Davi viu o gigante, viu que ninguém queria enfrentar ele, e voltava. Davi chega para Saul e diz: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu, você não passa de um rapazinho e tem sido soldado a vida inteira. No 34 ele diz assim: meu senhor, disse Davi, eu tomo conta de ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele. Olha só, se o urso ou o leão vem e pega uma ovelha dele, o que ele fazia? Ele ia atrás, ele corria atrás. Eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha dele. Se um leão ou um urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Presta atenção, gente. E aí ele fala assim: pois bem, respondeu Saul, vá e o Senhor esteja com você. Então ele deu lá a espada, deu isso. Verso 41, Golias, o filisteu, começou a caminhar em direção de Davi. E Davi olhou para ele, né, bem para ele, começou a caçoar. E aí foi rindo, falando coisas erradas. Davi respondeu, verso 45, você vem contra mim com espada e lança e dardos, mas eu vou contra você no nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e
darei o seu corpo aos soldados filisteus, para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espada ou de lança para salvar o povo. Ele é vitorioso. Então Golias começou a vir sobre ele, caminhar, a defamar, a trazer palavras de maldição, querer colocar ele para o chão e humilhá-lo e todas as coisas. Davi pegou lá a sua espada, né? A espada de Davi. Não, ele foi lá com a sua funda, colocou a pedra, lançou na cabeça de Golias. Golias caiu no chão. Então Davi correu, ficou de pé em cima de Golias, pegou a espada de Saul, cortou a cabeça de Golias e cumpriu a promessa, porque ele estava na frequência do poder de Deus. Aleluia, aleluia. Não há gigante, não há dificuldade quando estamos na frequência do Deus Todo-Poderoso. Sai das frequências baixas e os gigantes perderão a cabeça na tua presença. Daniel nas covas dos leões, né? Daniel lá em Daniel capítulo 6, fala lá ele na cova dos leões, e ele chega lá jogado na cova dos leões. Ninguém olhava para ele, ninguém achava que ele ia sair de lá vivo, e ele negou adorar outros deuses, negou fazer as coisas que o rei pediu, e ele queria somente adorar a Deus, e ele sabia que só Deus ele poderia adorar. Daniel capítulo 6, verso 19 diz assim, olha lá: de manhã bem cedinho, ele se levantou, o rei, e foi depressa até a cova dos leões. E ali, com voz muito triste, o rei disse assim: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Ah, Daniel, lá das covas dos leões, ele diz assim: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Aleluia. Ele entrou na cova, na frequência de Deus. Deus entrou com ele, com os anjos, e o leão não devorou. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia, glória a Deus. Está tudo difícil, entra na frequência de Deus. Aquilo que eu falei, os leões estão lá, mas o Senhor também está lá com você. Aleluia. A mulher samaritana, ela estava numa frequência muito baixa, muitos anos, sofrendo, sangrando, passando por muitas dificuldades, passando por muitas tristezas, gastando todo o dinheiro com enfermidade. Mas um dia ela entrou na frequência do poder de Deus e sabia que Jesus ia passar por ali, e ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Aleluia. Saia da frequência baixa e entra na frequência da cura, porque o Senhor tem cura para você. Aleluia. O Senhor tem cura para você. Aleluia. Há uma frequência de Deus esperando você se levantar. Há uma frequência do Senhor querendo operar nas nossas vidas. E nós precisamos sair de toda a frequência do inimigo para poder viver o que o Senhor tem preparado para nós. Deus quer que você viva o que Ele preparou para você. Satanás é especialista. O Senhor envia 72 para pregar o Evangelho, orar pelos enfermos e curarem os enfermos. E a palavra do Senhor diz que os 72 voltam depois da jornada, muito alegres e felizes. E eles disseram: até os demônios nos obedecem, quando pelo poder do nome do Senhor nós mandamos eles ir embora. As pessoas são libertas. Jesus respondeu: de fato, Satanás estava caindo do céu como um raio. Escutem, verso 19: eu dei a vocês poder para pisar cobras, escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Aleluia. Amém? Vamos lá, declara assim comigo: o Senhor me deu
cobras, escorpiões e para sem sofrer nenhum mal vencer a força do inimigo. Isso é uma frequência alta ou não é? Você recebeu o poder de Deus. Você recebeu a autoridade do Senhor, aleluia, para poder vencer o teu inimigo. Eu quero que você guarde isso. As imagens não ficaram muito boas, mas essas aí ficou boa, né? Então dá para você gravar que o inimigo tem frequências baixas, mas o Senhor vai te levar hoje para frequências bem altas. Fique de pé, nós vamos orar para encerrar. E nós, se Satanás não brinca, nós também não estamos brincando com ele. Aleluia. A nossa vida é muito preciosa. Nossos dias estão contados aqui.